Esse aqui é o Minicas que eu comentei para vocês, é um dispositivo que vem padrão em todos os equipamentos, até para efeito de garantia, né? Que monitora o sensor de umidade e o sensor de temperatura do motor. Esses são os misturadores submersíveis que a gente comentou, né? A serraria tem 16 4650 desse aqui instalado. Esses misturadores, o grande segredo dos misturadores, que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito para mudar a mentalidade, é que o misturador, ele não basta ser dimensionado por potência. Então, o grande segredo do misturador é a sua capacidade de empuxo, né, o quanto ele movimenta do fluido, e o estudo da geometria do layout do tanque. Então, a engenharia da Flight, sempre que nos é solicitado um orçamento de misturador, eles fazem um levantamento de todas as informações, todos os parâmetros do fluido, do diâmetros e geometrias do tanque, dos tanques, que garantam a otimização dessa mistura, do que se pretende fazer, né? Então, com o auxílio desse sistema de instalação da Flight, que vem com um guindaste, um tubo de seção quadrada, né? E essa barra guia deslizante aqui, a gente consegue posicionar exatamente no ângulo exato que tem que ficar o misturador dentro do tanque. E isso é fundamental, porque a maior parte dos fabricantes fornece só um equipamento e aí o cliente não sabe onde instalar e nem como colocar. Eu tenho que colocar no meio do tanque, tem que colocar na ponta, tem que colocar virado para cima, virado para baixo. Então é um detalhe muito, muito importante que, em geral, os concorrentes fabricantes não informam. E a Flight, ela garante um projeto do posicionamento do misturador de maneira a otimizar o processo que se destina a fazer. Então, esse é o grande diferencial. E com isso a gente consegue reduzir consumo de energia e potência. Então, onde talvez precisasse ter 3 misturadores de um concorrente de baixa eficiência e mal posicionado no tanque, a Flight consegue, com um misturador, muitas vezes, bem corretamente posicionado, fazer a mesma coisa com 1/3 do consumo de energia. Então, esse é o fundamental, assim, que fica a mensagem dos misturadores é essa. Seja para suspensão, mistura, desestratificação, recirculação ou dispersão, fundamental é ter esse projeto da Flight que diz onde exatamente colocar esse misturador. Então, isso faz toda a diferença. Além da qualidade do equipamento em si, do desempenho, dos materiais e tudo, é fundamental ter esse posicionamento. Então, isso é um conceito, uma mentalidade que a gente tem trabalhado muito nas empresas de engenharia, na Corsan, no DEMAI, para conscientizar eles disso. Então, essa é a linha de drenagem que nós comentamos, eu mostrei para vocês alguns modelos que nós temos, tanto da linha 26 quanto da linha 28. Eu vou mostrar um vídeo delas operando nas piores condições de bombeamento, né? Que é quando a gente tem muita areia, né, dissolvida. Então, foi feito um vídeo da linha 2670, operando na piores condições que a gente pode ter de bombeamento, que é parcialmente submersa, succionando um pouco de ar, com muita areia e algumas pedrinhas que passam por esse crivo aqui, né, essa telinha. Essas bombas são as bombas que a gente mais aluga aqui no estado, são bombas, em geral, são bombas de 6 polegadas na linha MT, elas dão até 320 metros cúbicos por hora, são bombas muito, muito robustas. Então, o que eles querem mostrar nesse vídeo de 100 horas de operação é que o equipamento praticamente não sofre desgaste,
operando nessas condições severas que, na prática, são um típico canteiro de obras, né? Não tem não foge muito disso, né? Então, esse senhor aqui, esse técnico da Flight vai começar a acrescentar areia, uma areia mais grossa e uma espécie de uma brita zero, um cascalho que passe pelo crivo. Na verdade, fica uma polpa, uma massa, né? E os motores Flight, eles já são dimensionados para essa exigência adicional de potência, de peso, né, do material bombeado. E vocês podem ver que ela está parcialmente submersa, então a bomba ela tem um aquecimento maior, o motor tem um aquecimento maior, e ela, inclusive, está puxando o ar, né? Então, vocês podem ver que é um material bastante abrasivo, e aí o material está recirculando ali no tanque, né? Então, uma situação bem pesada, né? E que é o típico canteiro de obra, em torno de 40% de sólidos, que é o que a gente encontra na locação, na drenagem. E aí, esse senhor vai tirar o equipamento do tanque. Vocês podem ver que é uma massa, né? Uma polpa bem... Ele vai remover ela do tanque e vai mostrar que praticamente o equipamento não se afetou nessas condições severas. Um grande diferencial da Flight também é essa questão de trabalhar 24 horas por dia, anos a fio, né? Então, são equipamentos feitos para não falhar, né? Então, são muito confiáveis. É diferente de outras linhas do mercado que são, por exemplo, aquelas bombas mais simples, que às vezes se tem numa caixa d'água de um prédio, alguma coisa mais simplificada, que ela opera de vez em quando e não se exige muito, é só água limpa. E os equipamentos da Flight são feitos para um trabalho pesado mesmo. Ele está removendo o crivo. Eu até vou abrir o som aqui, que eu quero mostrar para vocês. Ele vai sacar o difusor. Esse difusor é em hard iron. Então, pode ver que é um material muito duro. Ele é o mesmo material do rotor. Então, esse é um material que tem uma durabilidade tremenda. Pode ver que ele está parcialmente polido, ele não tá danificado. E agora ele vai sacar o impulsor. Os impulsores dessa linha nova, eles já vêm fechados, são rotores fechados. A linha antiga ainda tinha muitos modelos com rotores abertos. Então, vocês podem ver que ele está parcialmente polido, né? Mas ele está em perfeitas condições de operação. Eles mostram o que acontece com uma bomba convencional quando se acrescenta muitos sólidos, né? Ela simplesmente perde, né? Perde muita curva, muita performance, e a linha Flight não, ela já é projetada para isso e tem uma pequena perda só. Um outro programa interessante que eu vou tentar passar para o professor depois uma cópia, é esse software da SECAD. O SECAD é um software muito interessante para dimensionamento das elevatórias. Então, quando nós temos já fizemos o dimensionamento da motobomba lá no Xylect. Então, eu já sei qual é o modelo que eu preciso, baseado na vazão, altura manométrica. Eu posso vir aqui no SECAD e ter uma estimativa da elevatória de esgotos que eu preciso construir, do tamanho, do volume dela. Então, para esse nosso exemplo, dessa 3153, em torno de 100 litros por segundo, seria um tipo de estação assim, que são a maior parte das estações de esgoto aqui no estado, né? Geralmente elas são construídas em anéis circulares de concreto. Então, supondo que seja para 100 litros por segundo,
são 2 bombas na EB, uma reserva. Eu já sei pelos eyelet que eu vou precisar de uma NP 3153 LT PN200. Aí eu posso setar uma série de parâmetros. Aqui eu posso regular a altura que o efluente chega, qual é o diâmetro do tubo, os níveis de início, de ligação e desligamento da bomba. Posso alterar o número de partidas por hora aqui. Os motores classe H podem partir até 30 vezes por hora, os motores da Flight. Então, supondo que os parâmetros estejam corretos, eu mando desenhar em A1, uma planta A1, e aí vocês podem ver aqui, que é muito interessante, o fundamental desse programa, no meu ver, é que ele dá um modelo de EB ideal, de acordo com as recomendações da fábrica, para o melhor desempenho das bombas. Então, ele dá as inclinações da parede, dá o diâmetro que tem que ser a elevatória, ó, nesse caso, no mínimo 2,5 metros. Eu posso regular a altura da chegada, entrada do efluente. Eu tenho o nível mínimo de água que eu posso ter em cima da bomba. Nesse caso aqui é 91 centímetros. É o nível mínimo de água que eu preciso, né, para que esse equipamento funcione bem. Qual o afastamento que ele tem que ficar do fundo, qual o afastamento entre as motobombas. Então, é muito interessante, além de ser um arquivo editável, vocês podem mudar aqui as penas, mudar a legenda. Aqui tem os dados do que nós projetamos. E esse software eu posso conseguir uma cópia para aqueles que se interessarem, vou ver se disponibilizo para o professor. E para quem seguir depois nessa área também é muito interessante. Outro exemplo que a gente pode desenhar aqui é esse caso, por exemplo, da PL 7081 da Sertódio. Digamos que lá só tem uma bomba nossa, né? Até vou mostrar o vídeo para vocês. Mas supondo que tivesse 3 bombas na casa de bombas, sendo uma reserva, e modelo P, que é de hélice, né? Fluxo semiaxial, instalação L em coluna. Essa instalação L em coluna, o equipamento ele fica dentro da tubulação. Então eu não tenho casa de bombas. Eu economizo muito na construção da casa de bombas. Ela fica dentro do próprio tubo de recalque. Então, eu esqueci de colocar a vazão para 1.000 litros por segundo, por exemplo, essa da Sertório. Selecionar o modelo da bomba, uma PL. Acho que eu escolhi a estação errada. Essa aqui, PL. Para 1.000 litros por segundo. Uma bomba reserva, PL 7081, por exemplo. Eu mando selecionar, eu tenho 8 layouts diferentes, né, de estação de bombeamento, né. Em geral, se utiliza esses canais abertos aqui, tipo essa aqui. Mesmo os parâmetros podem ser regulados, e aí eu mando desenhar uma planta A1. Então, aqui é bem interessante, ó. Ele me dá o tamanho que tem que ser essa estação de bombeamento. Por exemplo, nesse caso aqui, 6,40 metros. Ele me dá a distância que o equipamento tem que ficar do fundo e o nível mínimo que eu tenho que ter de água em cima da bomba. Nesse caso aqui é 1,55 m. E os anteparos que tem que ser construído aqui, tudo para evitar cavitação, evitar vórtices, evitar a sucção de ar. As dimensões desses cones e esses anteparos que tem que ser fabricados. O afastamento entre as bombas, o afastamento da parede, tudo bem detalhado, de forma que o equipamento tenha a operação mais otimizada possível, né? Então,
É muito legal isso aqui também, facilita muito a vida, pelo menos se não for para o projeto, pelo menos para uma conferência, né, do projetista, do engenheiro. Esse software também ele disponibiliza avaliações de mixers, né, de aeração e de misturadores, e tem também os desenhos dimensionais tanto em PDF quanto em DWG aqui dentro dele. Então aqui os desenhos aqui, tem os desenhos em PDF e os desenhos mecânicos, frontal, de topo, lateral. E também algumas literaturas técnicas, né, relevantes para diversos equipamentos da Flight e tipos de bombas e cálculos e recomendações de instalação e dimensionamento. Muito válidos. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Ricardo. Sim, professor. Destacaste assim que algumas bombas aí se destacam pela baixa manutenção, e eu me lembro um caso que o teu pai referiu na primeira palestra que ele deu para umas turmas, isso já faz uns 15 anos. Quando a gente sai pela 116 de Porto Alegre para Canoas, à direita tem um edifício grande que parece uma pirâmide invertida. Ah, sim, do Banco do Brasil. É? Aquele do Banco do Brasil? Sim, sim. Então, na margem da 116 ali, não sei se é águas pluviais, instalaram uma bomba, que quando ele deu essa palestra há 15 anos, já era antiga a instalação. Então, um dia a bomba estragou. Estragou quando já tinha, eu acho que mais de 15 anos depois dela ter sido instalada, deu o primeiro problema. E aí eles constataram um erro de projeto, e eles fizeram, primeiro, quando da construção, eles desceram a bomba e depois fizeram a tampa de concreto armado. Só que o vão para içar o equipamento era menor do que a dimensão da bomba. Uhum. A bomba não saía. Então eu não me lembro se a solução tiveram que romper a tampa de concreto armado ou se fizeram um bypass do poço e tiveram que descer para fazer a manutenção, a desmontagem, não me lembro. Deve se lembrar desse caso. Então, atesta assim que realmente as bombas custam a dar problemas. Ah, sim, com certeza. E muitos equipamentos desses, quanto maiores, às vezes, mesmo quando vem para manutenção, é uma manutenção bem simples e o equipamento dura aí muitos anos. A Corsan, por exemplo, tem muitas bombas aí em torno de 40 anos operando até hoje. Essa manutenção que nós temos. E então é impressionante. Nós fizemos, até coloquei no site ali como notícia, nós fizemos manutenção numa bomba da Flight, que o motor é original da fábrica de 1997. E ela continua operando com o motor original, desde essa época. Então eu até coloquei a notícia no site, porque me chamou muito a atenção isso, né? E realmente é um equipamento diferenciado. Eu vou dar continuidade, então, aqui no material que eu ainda tenho para apresentar, porque o nosso tempo é até às 15h15, né? Uhum. Tá. Então, dando sequência aqui na apresentação, vocês enxergam a minha tela, né, professor? Sim. Tá ok. Então, vou mostrar para vocês o que a Flight tem de mais novo hoje, de mais eficiente, como solução de bombeamento de esgotos, que é a linha Concertor, né? Então, deixa eu mostrar alguns slides aqui específicos.
A linha Concertor, o que que ela faz, né? O que é os grandes diferenciais dela? Ela vem com um motor síncrono de altíssimo rendimento e se utiliza da hidráulica N para reduzir até 70% do consumo de energia. Só que ela tem algumas funções incríveis. Por exemplo, ela facilita muito a operação e o projeto, porque ela mesma encontra o ponto de vazão e altura manométrica. Ela ajusta automaticamente isso, variando a frequência. Então, ela tem um software, ela tem uma inteligência integrada que varia a rotação ou a frequência de maneira a reduzir o consumo de energia. E então, o que a gente consegue fazer, por exemplo, eu não tenho muita exatidão no ponto de pressão e de vazão, então ela mesma encontra esse ponto variando a velocidade e a frequência dentro de uma faixa de trabalho, em torno de 40 a 60 Hz, ela identifica o ponto, e isso trabalhando em conjunto com os sensores piezoresistivos LTU 601 da Flight, que medem, por exemplo, a pressão que tem em cima desse sensor pela quantidade de água que tem dentro da elevatória. Então, a Concertor faz essa leitura e consegue acelerar ou desacelerar o equipamento. E hoje nós temos bombas Concertor já operando no mundo todo, e nós conseguimos hoje modelos aí até o tamanho mais ou menos da 3127, em torno de 10 HP, né? Ainda não tenho modelos maiores dessa linha, mas ela tem todos os recursos, por exemplo, de um soft starter, de um inversor de frequência, e ela ainda faz a limpeza do poço e da tubulação. Então, como é que isso funciona na prática, né? Então, o que ela faz é detectar, baixar o nível do poço até uma condição que ela comece a puxar ar. Então, quando ela chega nesse ponto, ela consegue eliminar todo o sólido que está flutuando, sobrenadante ali na elevatória, que vai se acumulando, que é o que mostra aqui nessa imagem. Mostra toda a quantidade de material que se acumula dentro da elevatória, né, e que acaba tendo que ser feita uma manutenção manual dessa limpeza. Então, a Concertor ela consegue limpar o poço. A cada 12 ciclos, ela muda a condição do nível de bombeamento, nível de água, de esgoto dentro da elevatória, fazendo o bombeamento desse material. Então, como é que ela faz isso? Ela faz isso dessa forma aqui. Então, essa é a operação dela, aqui tem os sólidos flutuantes aqui, suspensos. Então, ela baixa abaixo do nível normal, acelera acima da velocidade normal, bombeia esse material que está flutuando e nesse processo ainda faz a limpeza da tubulação que pode estar com areia ou material sedimentado, aumentando a velocidade do fluido a cada 12 ciclos, né, a cada 12 partidas do equipamento, ela faz essa limpeza da tubulação e da hebe. Então, além de todos os recursos que ela tem, de reduzir consumo de energia, de achar o ponto de trabalho automaticamente, de fazer esse ajuste de inverter as fases quando um material possa vir a enrolar nas pás do rotor, o que é raro. Então, ela, além de todos esses recursos, ainda faz a limpeza da hebe e da tubulação. Vou mostrar para vocês como é que, de forma gráfica, isso funciona, né? Então, aqui é a velocidade da bomba em azul, em verde é o volume que ela está bombeando, e em vermelho é o que ela está economizando de energia. Então, eu vou voltar aqui. Deixa eu ver. Ela começa procurando o ponto de operação e vai alterando a velocidade. A bolinha é o ponto de operação e aqui é a curva do sistema. Então, ela encontra um ponto ótimo que ela reduz o consumo de energia pelo que eu preciso bombear. Então, ela vai procurando um ponto de operação ótimo aqui de acordo com as necessidades da elevatória. De acordo com os sensores, passam para ela do que está entrando de esgoto. Então, ela procura, ela tem um algoritmo minimizador de energia,
que faz essa conta instantaneamente para ela. E esses equipamentos, na verdade, são o futuro, porque eles têm um investimento mais alto, mas praticamente é o investimento que se tem com o inversor e com a bomba submersível, só que isso é integrado num equipamento só. E só que os ganhos em desempenho, em recursos, são muito superiores à bomba submersível separada e o inversor de frequência comum de mercado separado. Só para a gente ilustrar aqui com um vídeo, então a linha Concertor, na verdade, ela se aproveita de todos os benefícios da linha N, e N Adaptive da Flight, na parte de hidráulica, e incorporaram uma série de recursos de eletrônica e de inteligência dentro dos motores, né? Então, se uniu o que existia de melhor em hidráulica com o que existia de melhor em eletrônica e inteligência. Isso reduziu o tamanho do quadro e o investimento na parte elétrica também. Com um desempenho superior, com uma redução de consumo de energia, um equipamento que encontra o ponto de trabalho automaticamente, uma série de vantagens operacionais, além do que também, no caso das companhias de saneamento, em situações que eu tinha 10 curvas, 10 tamanhos de equipamentos diferentes, eu consigo com uma Concertor cobrir 10 curvas de equipamentos diferentes por ela ajustar o ponto automaticamente. Eu não preciso cortar o rotor, usinar o rotor, mudar o tipo de bomba. Eu tenho uma bomba para fazer 10 situações diferentes. Então, é uma economia também na questão do investimento no parque instalado. E muito mais versatilidade para a operação, né? Que nem sempre, na prática, nem sempre se tem muita exatidão da vazão e da altura manométrica, né? Os órgãos de saneamento intercambiam muito bombas de uma EB para outra, nem sempre com muita exatidão. Vou mostrar para vocês mais as fotos e comentar um pouco da linha da Lovara. A Lovara, por exemplo, o DEMAI tem bombas multistágio verticais da Lovara no DEMAI, numa situação na Zona Sul. Eu sempre me confundo se é Cristiano Kramer ou Gustavo Kramer, eu acho que é Cristiano Kramer. E que é um final de rede, onde eles precisam pressurizar a rede. É como se fosse um booster, né? Então, é uma bomba inline, vertical, a tubulação é flangeada, segmentada, e ela é colocada ao longo da tubulação, em linha com a tubulação. Então, ela pressuriza um final de rede. O interessante dessa linha é que esse local aqui, às vezes, alaga. Então, o motor, como ele fica para cima, então ela tem pelo menos aí um metro de segurança contra alagamentos, né? E além de ser um equipamento de alto rendimento, de alta pressão, os equipamentos da Lovara são todos em aço inox, mas ela tem essa vantagem, né, de o motor, a parte elétrica ficar para cima. O DEMAI tem muitas bombas também submersas da linha da Lovara, tanto as bombas de 6 polegadas, né, a linha 6E. A bomba que a gente mais vende da Lovara submersível é essa bomba Domo. Tem muitos modelos para diversas aplicações. A Lovara tem bombas monobloco também, multistágios e monostágio. E ela fica localizada próxima a Veneza, na Itália. Uma fábrica muito bonita, totalmente automatizada, robotizada. As chapas de inox são cortadas a laser. Então, tive a oportunidade de conhecer também essa fábrica muito bonita. E só
para a gente respeitar o nosso horário. Vou mostrar aqui para vocês bem brevemente a linha de tratamento de efluentes da DAS Brasil. É uma linha de tratamento de EBs, de ETs compactas, que não é da Xylem, tá? Não tem relação com os equipamentos da Flight, da Lovar, mas são estações excelentes, atendem à legislação, é fornecedor, essas estações elas fornecem para o Exército dos Estados Unidos, e é uma tecnologia de origem norueguesa, da EEC, e que tem matriz na Califórnia, nos Estados Unidos. E no Brasil já tem mais de 200 plantas operando, e para grandes empresas, hospitais, condomínios, grandes obras, diversas aplicações. A Dana de Gravataí tem estações no tratamento de efluentes, o condomínio Serena, em Pelotas, tem uma estação da DAS também operando condomínio residencial. Ela funciona por leito móvel MBBR, então aqui vocês podem enxergar os reatores com injeção de ar e as biomídias, como a fábrica chama, que é esse leito móvel, dentro dos tanques. Elas atendem até em torno de 450 metros cúbicos dia por módulo, né? Então, cada estação dessa em aço ou em fibra atende até 450 metros cúbicos dia. E aí, como ela é modular, pode-se colocar estações em paralelo. As estações podem tratar o esgoto tanto para descarte quanto para reuso, né? As estações em fibras, elas são biapoiadas em berço de aço, então evita problema de trincas na estrutura, se movimentação do solo, variação de temperatura, e esses vasos esses cilindros são laminados por aquela laminação automatizada industrial, né? Filamento winding, né? Então, garante a qualidade e a espessura da parede do equipamento. Elas podem, inclusive, ser enterradas para ocupar menos espaço. Diversos exemplos aí no Brasil. Com e sem leito de secagem. Esse é um caso de uma hidroelétrica, onde se tinham 4 máquinas em paralelo para atender os funcionários. Então, quando eles trabalhavam numa margem do rio, as estações ficavam de um lado. Quando eles passaram a trabalhar de outro lado, se levou, porque elas são transportáveis, se levou todo o sistema de tratamento para o outro lado do rio. Essas são as biomídias, é o grande segredo da fábrica, são materiais com grande superfície de contato, em torno de 500 metros quadrados por metro cúbico de área útil, né? São feitas em matéria-prima virgem, com 20 anos de garantia. Hoje a fábrica já tem projetos, já vi, de biomídias com o dobro dessa capacidade, mas elas ainda estão em estudos com uma parceria com uma universidade americana. Então já existem estudos de uma bolachinha, assim, que já tem uma capacidade maior ainda de contato para desenvolvimento do biofilme, né? Basicamente, como o sistema funciona, a máquina seria essa, e esses seriam as partes a serem construídas pelo cliente, né? Que a fábrica também fornece o projeto e dá todo o auxílio na instalação e startup. A qualidade de efluente final é bastante boa. Eu já tive a oportunidade de ver, é surpreendente mesmo. O fornecimento é rápido, a instalação é simples, a fábrica dá todo o treinamento. Tem 10 anos de garantia nas estruturas, mesmo em aço ou em fibra. Alguns clientes mais recentes. Esse vídeo aqui
fiquei de mostrar e acabei esquecendo. Esse vídeo aqui é da PL da Sertório, da Flight PL 1000 litros por segundo, mais ou menos, a 7081. Ela fica dentro desse tubo aqui, lá embaixo. Fica submersa, né, dentro desse tubo. E essa aqui é a bomba do aeroporto, a 2250, que a gente tem alugada no aeroporto. E realmente é impressionante que o aeroporto fique debaixo, num local que é alagado, né? São tanques imensos, lagoas imensas de drenagem das pistas, e ali está a nossa bomba, 2250. Esse aeroporto é de Porto Alegre? Esse aeroporto é de Porto Alegre, inclusive foi o cliente que nos mandou, muito satisfeito, ele mandou esse vídeo dizendo, olha só que, até tem o áudio aqui do cliente, é muito interessante. E ele mandou muito satisfeito porque a bomba, elas fazem a drenagem, né, de toda a água que tem ali que chega para as pistas. É impressionante o que tem de água ali. Impressionante. Aqui é uma instalação de uma bomba PL. Ela entra dentro desse tubo. Seria igual a da Sertório ali. Ela entra, essa bomba aqui, ela entra dentro do tubo onde ela vai recalcar. Da minha parte, professor, basicamente era isso. Eu tenho muito mais material, mas o nosso tempo é bem apertado, né? Eu fico à disposição para o pessoal que quiser. Eu vou colocar aqui os contatos. Tem o nosso site, o nosso Facebook, o Instagram, o e-mail, tem o meu celular. Quem quiser me solicitar material técnico, quiser tirar dúvida de como usar os programas, se quiser solicitar algum orçamento, precisar de alguma visita técnica, alguma coisa, a gente está à disposição, né? Eu já aproveito para agradecer muito a atenção de todos e a oportunidade e o espaço que o senhor nos proporciona sempre e a universidade, e fico à disposição para qualquer questionamento. Tá bem. Se alguém tiver questionamentos, pode fazer por áudio, pode fazer pelo WhatsApp, pelo chat. Eu perguntaria para o Ricardo uma curiosidade que eu tenho, nunca te perguntei. Essa dupla haste guia, que facilita tanto a retirada de uma bomba para manutenção, isso aí é patenteado pela Flight? Se um concorrente quisesse adotar, poderia, não? Isso aí era patenteado, eu acho que há 30, 40 anos atrás, né? Então, isso já caiu por terra, né? E já existem outros fabricantes que têm esse sistema duplo, e inclusive hoje existem adaptadores, né? Então, por exemplo, se algum cliente, tem uma bomba do concorrente e quer colocar uma Flight, a gente tem adaptadores para o concorrente, assim como eles têm para o nosso, né? Uhum. Então, isso já não é mais assim uma exclusividade, né? Apesar de que o sistema da Flight ainda é muito eficiente, né? Ah, sim. Essas bombas com inversores de frequência, a primeira com essa tecnologia instalada em Porto Alegre foi instalada pelo DEMAI em 97 ou 98, de Águas Brutas do Guaíba, para alimentar a hidráulica da 24 de outubro. Entendi. Foi a primeira. E eu me lembro que naquela época o diferencial de preço era impressionante em relação às bombas convencionais de velocidade do rotor constante. E depois, em 2004, eu acho que foi 2004, 2005 no máximo, que de repente essa tecnologia assim sofreu uma redução de preço impressionante da noite para o dia. Uhum. Foi quando o IPH, eu coordenava um projeto do IPH que estava projetando um sistema de saneamento para um balneário lá em Pelotas, que teríamos 6 elevatórias, pelo menos 2 bombas em cada poço. E eu estava tentando convencê-los dessas vantagens, e inclusive ali que houve, durante o projeto, que houve aquela transição de preço que o valor reduziu a menos da metade. Foi uma coisa impressionante. Naquela época eu me lembro que lá em Pelotas o Sanep
adotou essas bombas com inversores de frequência para todas as elevatórias que foram projetadas. É uma coisa que eu não esqueço. E funcionam até hoje. Eu visitei elas o ano passado, estão operando muito bem. Ah, sim, que bom saber. Numa primeira etapa, eles implantaram 4. Eu acho que até hoje não implantaram as últimas 2. Implantaram a maior de todas, que é a que faz a elevação para a estação de tratamento, e outras 3. Eu acho que 2 ainda estão por ser implantadas. Sim, até já estive em tratativas dessa quinta e sexta, mas ainda não saíram. Ah, tá bem, tá bem. E, inclusive, a estação de tratamento de esgotos, ela não foi implantada com todas as unidades previstas em projeto. Algumas unidades que devem ter uma unidade par do lado, não foram ainda implantadas, mas deverão ser. Eu não sei atualmente qual é o índice de atendimento, digamos, dos potenciais contribuintes, eu não sei quantos que efetivamente se conectaram à rede, porque continua ainda sendo um problema da pessoa que tem a rede passando na porta, mas não faz a conexão à rede, Mas então era isso, Ricardo. Te agradeço e quando tu puderes, tu me disponibiliza a gravação, que tem gente que está me dando mensagem por e-mail que não pode assistir, mas que vai fazer contato. Ah, e eu esqueci de registrar o seguinte, em uma disciplina que eu estou dando, é uma disciplina para uma turma da hídrica, são 9 alunos. Nós estamos projetando uma estação de tratamento completa. Então, uma das duplas, eu dividi a turma em duplas de e uma das duplas vai se dedicar a algumas unidades, entre elas a estação de bombeamento, para elevar o esgoto que chega no poço de chegada até o desarenador. Então, possivelmente eles façam contato contigo para dares um apoio neste trabalho, que vai ser válido para conceito da disciplina. Eles concordaram em não prestar prova e desenvolveram um trabalho. E o que eles tenham dimensionado a estação de tratamento, vou ver uma outra equipe para formar uma estação de tratamento virtual 3D, similar ao vídeo que eu passei para ti, o link. Sim, eu vi. Então eu vou reproduzir uma estação maior, mostrando tudo que eles tiverem projetado. Que legal. Fico à disposição. Tá bom. Obrigado, Ricardo. Então, Eu que agradeço. tá bom, então. Então, estamos saindo. Até logo a todos. Obrigado.